Provai e vede. Histórias de fé e fidelidade. História de hoje, o privilégio da dificuldade. Então, era uma sexta-feira e eu e o meu esposo tínhamos acabado de chegar de viagem e aquele casal especial foi buscar a gente no aeroporto. Eles eram chamados de diletos, carinhosamente, Eunice e Benedito. E aí eles nos receberam e levaram a gente para almoçar. E ali a gente pôde conversar muito durante o almoço, foi muito agradável, muito animado. Depois nós voltamos para o centro missionário onde nós trabalhamos, o Instituto de Missões do Noroeste. Estávamos muito cansados, eu e meu esposo, então nós fomos descansar. Próximo ali do horário do jantar, nós estávamos em casa e de repente nós ouvimos alguém batendo muito forte na nossa porta. Não sabíamos o que tinha acontecido, mas era um dos missionários que estava muito desesperado, chamando o Vitor. O Vitor é médico e ele precisava imediatamente ir até o refeitório, segundo o que o missionário falou, porque o Benedito estava passando mal. E quando eu saí de casa, comecei a andar em direção ao refeitório, eu vi que as coisas não estavam normais. Tinha uma ambulância do SAMU, tinha algumas motos aqui, pessoas que eu não conhecia. Então eu entrei no refeitório e de repente eu vi o nosso Benê ali estendido no chão. Estavam tentando fazer reanimação nele e a Eunice, a dileta, estava sentada numa cadeira ali em choque e eu realmente não estava acreditando no que eu estava vendo, no que estava acontecendo. Então imediatamente eu fiquei ao lado da Eunice, peguei a sua mão e todos nós ali olhando com muito desejo de que Jesus fizesse um milagre, o milagre da ressurreição. Naquele momento, o Vitor chegou para mim e falou assim, no meu ouvido, falou, se prepara que você vai precisar resolver todas as questões burocráticas, porque a gente não vai mais continuar, não tem mais o que fazer. Então nós descemos para o quarto e imediatamente eu comecei a ligar no banco para ver se ele tinha algum seguro de vida. Também tive que comunicar aos pastores da nossa liderança aqui e começou a jornada sobre todos os procedimentos que se fazem quando acontece algo assim. Fomos primeiramente na delegacia, depois fomos na funerária e conseguimos a certidão de óbito e o velório ficou marcado para a tarde do domingo. Todos os desafios agora para poder remover o corpo do Benedito para São Paulo, onde ele seria enterrado. Diante de toda essa situação, eu fiquei muito pensativa, muito reflexiva e eu gostaria de compartilhar um verso bíblico que para mim fez muito sentido. E quando o iam levando, tomaram um certo Simão, sirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas para que a levasse após Jesus. Toda essa história que aconteceu com os diletos, de repente Deus me colocou num lugar que certamente eu não gostaria de estar. Quando Jesus estava ali para ser crucificado, ele era um homem de dores. E Simão Sirineu estava passando e de repente ele foi ali, convocado para ajudar Jesus a carregar aquela cruz. Ele não poderia mudar a sorte da situação, ele não poderia livrar Cristo da cruz, mas certamente naquele pequeno momento ele poderia tornar aquele fardo um pouco menos pesado. Nessa situação específica sobre o Benedito, a mulher de dores era a Eunice. E eu fui destacada para ser o Simão da Eunice. Realmente foi uma missão difícil, foi uma missão desafiadora, mas no fundo eu louvo a Deus pelo privilégio de ter podido cuidar naquele momento da minha dileta. Uma pessoa que eu amo muito, um casal que foi sempre muito especial para nós e de repente ali eu tive o privilégio de poder estar ao lado dela, certamente no momento mais difícil da vida dela. O que eu fico pensando no final de tudo isso é que assim, grandes missões são grandes privilégios. Então, quando você for chamado por uma missão dessa, não negue, porque Deus entende que você tem capacidade de suportar e enxergue como um privilégio e não como um fardo. Porque se um dia você for chamado para ser Simão na vida de alguém, ajude esse alguém a carregar a cruz e Cristo vai carregar você no colo. Agora chegou a hora de adorarmos juntos, através dos dízimos e ofertas.